Olá, amigas. Olá, amigos. Eu sou Joaci Cordeiro, sou gestor da ONG ABC da Educação Ambiental, uma organização sem fins lucrativos que apoia a educação ambiental nas escolas de níveis fundamental, médio e superior. Nosso programa aqui hoje é mostrar para vocês como fazer um pluviômetro. Um pluviômetro bem interessante, porque mede o índice pluviométrico com uma boa precisão. Mas o mais interessante é que esse pluviômetro é capaz de medir com precisão a quantidade de chuva verificada em litros por metro quadrado de um terreno. Vocês vão ver como é fácil de fazer e que basta seguir aqui cada passo dos nossos slides que vamos apresentar. Também queremos compartilhar com vocês, alunos, cientistas, cidadãos, que estamos aqui de portas abertas, melhor. Continuamos de portas abertas para acolher todos vocês interessados em pesquisar a respeito de tecnologias sociais, como, por exemplo, fossa séptica biodigestora, jardim filtrante, fogão ecoeficiente, carneiro hidráulico. Então, essas e outras tecnologias sociais nós estamos disponibilizando para os alunos cientistas que têm interesse de pesquisar essas questões ambientais, de maneira a saber operar alguns equipamentos desses para melhor aproveitamento com relação aos benefícios que a natureza proporciona. Também nos sentimos muito felizes de poder estender o nosso trabalho aos acadêmicos por ocasião das suas monografias, dos seus TCCs. Já tivemos algumas boas experiências de apoiar essas iniciativas e tão bem sucedida que nós continuamos a abrir as portas para receber alunos acadêmicos, para aqui a gente apoiar a condução dos seus trabalhos de término de curso. Mas, amigas e amigos, voltando para o nosso assunto, a nossa tarefa tem como objetivo construir um pluviômetro para calcular o índice pluviométrico que é usado para medir a precipitação da água de chuva em milímetros em determinado período de tempo. Mas espere, mensurar a capacidade da chuva em milímetros, não parece estranho isso? Milímetros não é uma unidade de comprimento? Como entender? Usar uma medida de comprimento para avaliar o volume de uma chuva? Essa questão ela é muito importante para compreender como funciona um pluviômetro. Vamos ver. Um dos exemplos de uma caixa d'água com 1 metro cúbico de volume é aquela que poderá ter nas suas medidas 1 metro de frente, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Aí, no caso, representado por esta aresta vermelha. Também, amigas e amigos, dando a lembradinha aí na velha matemática, Tiarim Quintela, Oswaldo São Jorge, lembramos que também podemos representar o litro com uma caixinha, com um cubo, que tenha 10 centímetros de frente, 10 centímetros de profundidade e 10 centímetros de altura. Naturalmente, cada 10 centímetros é a 10ª parte de 1 metro. E cada 10 centímetros é também 1 decímetro. Portanto, convertendo essas unidades, de centímetro para decímetro, compreendemos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Agora, voltando à velha questão fundamental. Por que se usa medir a quantidade de uma chuva em milímetros? O que significa, então, quando se diz que choveu 50 milímetros? Ou por outra, como entender que 50 milímetros de chuva significa uma chuva de 50 litros por metro quadrado de um terreno? Para compreendermos toda essa questão, consideramos que o índice pluviométrico faz referência direta ao nível de chuva acumulada por uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Essa caixa, sem tampa, cujas áreas, a área de sua boca de entrada e a área de sua base, sejam ambas de 1 metro quadrado. Portanto, amigas e amigos, cada milímetro de chuva acumulada, cada milímetro de nível de água acumulada nessa caixa, de medidas internas de 1 metro cúbico, equivale a 1 litro de água acumulada
conforme demonstraremos no próximo slide. Portanto, se choveu 50 milímetros, por exemplo, significa que choveu 50 litros por cada metro quadrado da área de um terreno. Se choveu 100 milímetros, significa que choveu 100 litros por metro quadrado e assim por diante. Agora, queremos demonstrar como que nessas condições de uma caixa de 1 metro cúbico que tenha uma área de base de 1 metro quadrado, um topo de 1 metro quadrado, como que essa caixa nessas medidas, cada milímetro de altura significa 1 litro. É isso que nós queremos agora demonstrar para vocês. Vamos atentar para a seguinte questão. Qual é o volume de um corpo d'água que mede 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 milímetro de altura? Então, se passarmos tudo de metro para milímetro, aí no caso nós vamos agora ter 1000 milímetros de frente, 1000 milímetros de profundidade e 1 milímetro de altura. Esse corpo, esse volume, quanto é que mede em termos de milímetros cúbicos? Mede 1 milhão de milímetros cúbicos. Por quê? 1000 milímetros vezes 1000 milímetros dá 1 milhão. 1 milhão vezes 1 milímetro dá 1 milhão. E assim, amigas e amigos, convertendo esse 1 milhão de milímetro cúbico para decímetro cúbico, vamos encontrar 1 decímetro cúbico, que segundo o que nós já vimos no slide passado, é igual a 1 litro. Ok? Agora, achamos oportuno esclarecer que encontramos no comércio um pluviômetro de plástico, que já vem com a graduação em milímetros por metro quadrado. Agora, atendendo algumas dúvidas de poucos amigos, esclarecemos. Essa marcação que tem aqui refere-se a milímetros de chuva por metro quadrado e não refere-se a um volume em mililitros. Aqui significa que é o exemplo de uma leitura de uma chuva de 34 milímetros, ou seja, 34 litros de água por cada metro quadrado da área de um terreno. Observe que a setinha vermelha está apontando para a aferição de 34 milímetros, fazendo referência àquela caixa d'água de 1 metro cúbico, que tem uma base de 1 metro quadrado e um topo de 1 metro quadrado, que nessa água, que nessa caixa acumulou 34 milímetros de chuva. Nós já mostramos que cada milímetro é 1 litro. Ok? Alguma dúvida é só rever os slides anteriores. E o nosso pluviômetro? E nessas alturas desta apresentação, onde está a construção do nosso pluviômetro? Bom, então vamos falar do material para construir o nosso pluviômetro. Nós temos que escolher primeiramente um vasilhame sem tampa para servir de pluviômetro. No caso aqui, nós escolhemos uma garrafinha de meio litro, dessas garrafinhas de detergentes encontradas aí no supermercado facilmente. Precisamos de uma proveta graduada, entre 250 mililitros a 300, ou talvez até 500 mililitros, dependendo aí da oferta que esteja disponível. Ela também pode ser substituída, essa proveta, por uma mamadeira graduada, nessa faixa aí de volume, de até 300, 500 mililitros. Também tem alguns utensílios em casas, no preparo da cozinha caseira, que tem uma graduação em mililitros. Também pode ser usado, né? Logicamente, quanto mais confiável essa medição, mais preciso será o índice pluviométrico. Vamos precisar de uma régua compatível com a medição do diâmetro do nosso pluviômetro, uma tesoura para cortar o topo da garrafinha, uma canetinha de ponta, marcador permanente e uma calculadora para usar na divisão de números decimais. Ok? Bem, podemos ficar bem à vontade para escolher o nosso material, que será o nosso pluviômetro. Pode ser um copo de plástico de manteiga, um balde de plástico de qualquer tamanho, de 3,5 litros, de 10 litros, pode ser uma garrafa PET, entendeu? Pode ser até uma bacia. Então, fica muito à vontade. O formato pode ser um cônico, pode ser cilíndrico, não tem importância. O importante é ter uma definição
Lá na boca de entrada tem que ter um círculo, um quadrado, onde tem uma figura geométrica para calcular a área com precisão. Entendeu? Isso aqui é importante considerar. Uma vez escolhido o material para ser usado como pluviômetro, é importante ter algumas observações para fazer uma boa medição. Para medir a próxima chuva, prenda seu pluviômetro numa haste posicionada na vertical. Ao fixá-lo, atente para não deformar a boca circular conforme seu molde original. A boca do pluviômetro deve estar acima do topo da sua haste de fixação. E é importante, quando for fixar, amarrar esse pluviômetro na haste, realmente ter cuidado de não deformar, porque precisamos calcular a área do círculo com bastante precisão. Esse círculo de entrada de água da boca do pluviômetro. Veja também, ao instalar o pluviômetro, uma área totalmente livre de cobertura de ramos de árvores ou de telhados. São cuidados importantes para obtermos um bom índice pluviométrico. Agora, com o auxílio de uma pequena matemática, poderemos agora fazer os cálculos do índice pluviométrico. Para medir a quantidade de chuva, ou seja, para medir o índice pluviométrico em litros por metro quadrado, proceda da seguinte maneira. Sem perder uma gota d'água, meça numa proveta graduada o volume em mililitros da chuva captada. Dois. Calcule a área de captação de seu pluviômetro. Meça o diâmetro com uma régua para você calcular o raio e a área do círculo da boca de entrada de seu pluviômetro, segundo a seguinte fórmula. A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. No presente exemplo, o volume captado de água no nosso pluviômetro foi de 50 mililitros. Nós precisamos passar para litro, porquanto o resultado vai ser expresso em litro por metro quadrado. Assim, transformando 50 mililitros em litro, dá 0,050. Sem problema, né? Muito simples. Agora precisamos, com base nas nossas medidas do nosso pluviômetro, calcular a área da entrada, da boca de entrada desse pluviômetro de captação de água. O seu diâmetro foi 5,6 centímetros, portanto o raio é a metade, deu 2,8 centímetros. A área deu 24,6176 centímetros quadrados, aplicando a fórmula da área igual a π vezes raio ao quadrado. Mas passando de centímetro quadrado para metro quadrado, encontramos 0,00246176. Agora temos os dados para calcular o nosso índice pluviométrico. Temos a água captada em litro e a área de captação foi de 0,024676 metros quadrados. Ou seja, aplicamos agora uma simples regra de 3. Então calculamos. Se numa área de 0,00246176 metro quadrado colheu 0,050 de litros de água, numa área de 1 metro quadrado, que é a referência da nossa caixa d'água, de 1 metro cúbico, que tem 1 metro quadrado de entrada, né? Teríamos X litros. Então, resolvendo aí a divisão, 0,05 litros dividido pela área de captação do pluviômetro, encontramos 20 litros por metro quadrado. Ou seja, verificamos que esse índice pluviométrico foi de 20 milímetros. Bem, amigas e amigos, pode ocorrer que vocês achem uma latinha aí no meio do tempo, uma latinha aberta, captando água de uma chuva. Então, você pode perfeitamente, se a lata não estiver furada, se ela não tiver recebido água antes da chuva, você pode perfeitamente calcular o índice pluviométrico dessa chuva. Não importa se a lata está amassada no fundo, o importante é que a área de entrada dela esteja um círculo bem definido, né? Se for o caso de uma lata cilíndrica. Então, basta calcular, basta dividir o volume de água em mililitros, passando para litro, pela área em metro quadrado
dessa boca de abertura da lata. Se usarmos diferentes amostras com diferentes volumes de água, poderemos desenhar na parte externa do pluviômetro uma escala de graduações de medidas de água de chuva em milímetros. Vejam os seguintes cálculos, aplicando em cada um deles uma simples regra de 3. Se, com a abertura da boca de entrada de água de um pluviômetro de 0,00246176 metro quadrado, recolhermos 20 mililitros de água, em 1 metro quadrado recolheríamos 8,1 milímetros. Nós já vimos que cada milímetro é 1 litro, então seria 8,1 litros por metro quadrado. Se, com essa mesma abertura de 0,00246176 metro quadrado, recolhermos 40 mililitros de água, aplicamos o cálculo da regra de 3, veríamos que teremos resultado de 16,2 milímetros, ou 16,2 litros por metro quadrado. Se usarmos agora uma amostra de 50 mililitros, foi captada por essa mesma abertura de 0,00246176, em 1 metro quadrado recolheríamos 20,3 milímetros, ou seja, 20,3 litros. Assim podemos montar a nossa escala de medidas. Veja detalhes agora. Para evitar fazer novos cálculos após cada chuva, podemos desenhar na parte externa do pluviômetro uma escala de graduações em milímetros de chuva. Por exemplo, tomamos 20 mililitros da amostra de água. Transferimos esse volume de água para dentro do pluviômetro. Então fazemos um tracinho, uma marca, na altura desse nível de 20 mililitros. Aplicamos a fórmula da regra de 3 e vimos que esses 20 mililitros correspondem a 8,1 milímetros de chuva. Aí escrevemos 8,1 ao lado dessa marca correspondente aos 20 mililitros. Assim, do mesmo jeito, fazemos com 40 mililitros. Transferimos os 40 mililitros para dentro do pluviômetro, fazemos uma marca desse nível, calculamos os milímetros e verificamos que 40 mililitros deu 16,2 milímetros. Então escrevemos esse 16,2 milímetros ao lado dessa segunda marca e assim por diante, até o nível desejado. Essa escala de graduações de medidas de volume de chuva em milímetros pode ser feita a partir de amostra de 10 em 10 mililitros. Assim fica mais sensível à leitura do pluviômetro. Então, de qualquer maneira, você pode ajustar de acordo com a sua necessidade. Recipientes descartados, que podem muito bem serem reutilizados para a fabricação de um pluviômetro, é o que não falta diante do nosso dia a dia doméstico. Também apresentamos 2 motivos para você fazer o seu pluviômetro. Você pode usar um pluviômetro para ajudar no controle de irrigação de uma propriedade. Você pode confeccionar 10, 20 pluviômetros, espalhar em toda a área e assim fazer o controle da média do consumo de água em litros por metro quadrado de irrigação. Também você pode usar um pluviômetro para fazer um presente para o seu amigo. Você confecciona com todo capricho aquele pluviômetro, ele vai ficar muito feliz de receber, principalmente se seu amigo for um ambientalista. A ONG, a ABC da Educação Ambiental, se sente muito gratificada pela oportunidade dessa troca de informações. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.